Capítulo 14. Botaram-me para aprender as primeiras letras em casa de um doutor Figueiredo, que viera da capital passar tempos na Vila do Pilar. Pela primeira vez, eu ia ficar com gente estranha um dia inteiro. Fui ali recebido com os agrados e as condescendências que reservavam para o neto do prefeito da terra. Tinha o meu mestre uma mulher morena e bonita, que me beijava todas as vezes que eu chegava, que me fazia as vontades. Chamava-se Judite. Gostava dela diferente do que sentia pela minha tia Maria. Ela sempre que me ensinava as letras, debruçava-se por cima de mim. E os seus abraços e os seus beijos eram os mais quentes que já tinha recebido. E o doutor Figueiredo não parava no lugar. Só ficava quieto, lendo os jornais e os livros, que tinha muitos pela casa. A mulher era quem me ensinava, quem tomava conta de mim. Uma vez a vi chorando, com os olhos vermelhos, e o doutor Figueiredo saindo de casa batendo a porta. E doutra, enquanto eu ficava sozinho na sala com a minha carta na mão, ouvi no interior da casa um ruído de pancadas e uns gritos de quem estivesse apanhando. Compreendi então que a minha bela Judite apanhava do marido. Tive mesmo ímpeto de correr para a rua e chamar o povo para acudi-la, mas fiquei quieto na cadeira, escutando-lhe o soluço abafado. Mais tarde, ela chegou para me ensinar, e me abraçou e me beijou como nunca. Fiquei a pensar no que sofria a minha amiga, na convivência daquele homem magro e alto, e o meu coração sentiu-se cheio de uma afeição estranha pela sua mulher. Era tão terna para mim, me punha no colo para me agradar, para me dizer que me queria um bem de mãe. Eu senti o seu sofrimento como se fosse o meu. Foi ali, com ela, sentindo o cheiro de seus cabelos pretos e a boa carícia de suas mãos morenas, que aprendi as letras do alfabeto. Sonhava com ela de noite e não gostava dos domingos, porque ia ficar longe de seus beijos e seus abraços. Depois mandaram-me para a aula de um outro professor, com outros meninos, todos de gente pobre. Havia para mim um regime de exceção. Não brigavam comigo. Existia um copo separado para eu beber água. Um tamborete de palhinha para o neto do coronel Zé Paulino. Os outros meninos sentavam-se em caixões de gás. Lia-se a lição em voz alta. A tabuada era cantada em coro, com os pés balançando, num ritmo que ainda hoje tenho nos ouvidos. Nas sabatinas nunca levei um bolo, mas quando acertava, mandavam que desse nos meus competidores. Eu me sentia bem com todo esse regime de miséria. Os meninos não tinham raiva de mim. Muitos deles eram de moradores do engenho. Parece que ainda os vejo com seus baúzinhos de Flandres, voltando a pé para casa, a olharem para mim, de bolsa a tiracolo, na garupa do cavalo branco que me levava e trazia da escola. Capítulo 15. O outro mestre que eu tive foi o Zé Guedes, meu professor de muita coisa ruim. Levava-me e trazia da escola todos os dias. E na meia hora que ficava com ele, de ida e volta, aprendi coisas mais fáceis de aprender que a tabuada e as letras. Contava-me tudo que era história de amor, sua e dos outros. Ali mora Zefa Cajá. E lá vinha com os detalhes,
com as coisas erradas da vida desta mulher. Às vezes parava na porta, e era uma conversa comprida, cheia de ditos e sem-vergonhices. Olha, menino Zé Guedes, ô homem desbocado! Mas ele pouco se importava comigo. Eu mesmo gostava de ouvir o bate-boca imundo. Pelo caminho, o moleque continuava nas suas lições, falando de mulheres e de doenças do mundo. E nome por nome, ele dava de todas as doenças: cavalo, mula, crista de galo. Às vezes, da estrada, pediam para comprar coisas na vila: carretéis de linha, papel de agulhas. Zé Guedes entregava as encomendas, puxando conversas compridas com as mulatinhas. Aquela ali já foi passada. Quem manda nela é o doutor Juca. E eu ia sabendo que o meu tio Juca tinha mulatas em quem mandava. De uma feita, desceu numa casa de palha, onde só morava uma negra. Ficou lá dentro uma porção de tempo. Quando saiu, ouviu a mulher dizendo: não vá se esquecer do corte de chita, seu cheiro. Era assim as minhas lições de porcaria com aquele mestre que não se contentava com o lado teórico de seu magistério e também dava suas lições de coisas. Nós tínhamos, porém, no curral pegado à Casa Grande, uma aula pública de amor. O que Zé Guedes nos contava dele com as vefas, os touros e as vacas nos faziam entrar pelo entendimento. Era ali um bom campo de demonstração. No cercado dos engenhos, o menino se inicia nestes mistérios do sexo, antecipando-se por muitos anos no amor. A reprodução da espécie ficava para nós um ato sem grandeza nenhuma. Víamos as vacas e as porcas nas dores do parto, e éramos quase seus assistentes. Lembro-me de uma vaca malhada que morreu por uma malvadeza do meu primo Silvino. Ele se meteu a médico e, com uma imperícia infeliz, matou a pobre novilha turina do meu avô. Ninguém soube no engenho deste crime cometido com a minha cumplicidade. Concorríamos também no amor com os touros e os pais de chiqueiro. Tínhamos as nossas cabras e as nossas vacas para encontros de lubricidade. A promiscuidade selvagem do curral arrastava nossa infância às experiências de prazeres que não tínhamos idade de gozar. Era apenas uma buliçosa curiosidade de menino, a mesma curiosidade que nos levava a ver o que andava por dentro dos brinquedos. Uma tarde, o primo Silvino me disse: hoje vamos fazer porcaria no curral. De fato, à boca da noite, quando o gado chegado do pastoreador descansava, uns deitados e outros parados a olhar o chão, eu vi o primo Silvino trepado na cerca, procurando pôr-se por cima de uma vaca mansinha. Nós todos ficávamos de longe, mudos e sôfregos, como se fôssemos cúmplices de um crime. Sai daí, menino sem vergonho, vou dizer ao coronel. Capítulo 16. Meu avô me levava sempre em suas visitas de corregedor às terras do engenho. Ia ver de perto os seus moradores, dar uma visita de senhor nos seus campos. O velho José Paulino gostava de percorrer a sua propriedade, de andá-la canto por canto, entrar pelas suas matas, olhar as suas nascentes, saber das precisões de seu povo, dar os seus gritos de chefe, ouvir as queixas e implantar a ordem. Andávamos muito nessas suas visitas de patriarca. Ele parava de porta em porta, batendo com a tabica de cipó-pau nas janelas fechadas.
acudia sempre uma mulher de cara de necessidade. A pobre mulher que paria os seus muitos filhos em cama de vara e criava-os até grandes com o leite de seus úberes de mochila. Elas respondiam pelos maridos. Anda no roçado. Está doente. Foi comprar gás. Outras se lastimavam de doenças em casa, com os meninos de sezão e o pai entrevado em cima da cama. E quando meu avô queria saber por que o Zé Ursulino não vinha para os seus dias no eito, elas arranjavam desculpas. Levantou-se hoje do reumatismo. O meu avô então gritava. Boto para fora! Gente safada com 4 dias de serviço, adiantado e metidos no eito do engenho novo. Pensam que eu não sei? Toco fogo na casa. É mentira, seu coronel. Zé Ursulino nem pode andar. Tomou até purga de batata. O povo foi contar mentira pro senhor. Santa Luzia me segue se eu estou inventando. E os meninos nus, de barriga tinindo como bodoque. E o mais pequeno na lama, brincando com o borro sujo como se fosse com areia de praia. Estamos morrendo de fome. Deus quisera que Zé Ursulino estivesse com saúde. Diga a ele que para a semana começa o corte da cana. E quase sempre, mais adiante, nós encontrávamos Zé Ursulino de cacete na mão e com a sua saúde bem rija. Já disse à sua mulher que lhe boto para fora. Não vai trabalhar na fazenda, mas anda vadiando por aí. Não quero cabra safado no meu engenho. E era a mesma conversa, que para a semana ia na certa, que andava doente de novo, com dores pelo corpo todo. Doutras vezes, batíamos a uma porta aonde não acudia ninguém. Mais adiante, a família toda estava pegada na enxada. O homem, a mulher, os meninos. E vinha logo de chapéu na mão, pedir as suas ordens. Era um rendeiro que não tinha a obrigação dos 3 dias no eito. Pagava o foro e ficava livre da servidão da bagaceira. O seu roçado de algodão e de fava garantia essa meia liberdade que gozava. Então, meu avô perguntava pelo que se passava nos arredores, se alguém andava vendendo algodão por fora ou tirando lenha da mata para vender. Que eu saiba não, seu coronel. Pois você vigie por aqui. E depois, cabra bom, me dizia, nunca me deu trabalho. E numa casa de palha, uma mulher branca, como de madapolão, sem uma gota de sangue na cara, com um menino pequeno engatinhando no chão quente do terreiro e o outro de peito nos braços, era a mulher de Chico baixinho. Tinha parido há 8 dias e o marido no mundo. Ninguém sabe onde ele anda, seu coronel. Aquilo é um desgraçado. Me deixou em cima da cama com a barriga rachando e danou-se. Só não morri à míngua porque o povo daqui socorreu. O meu avô dizia para ela ir buscar bacalhau no engenho. Noutra casa, o povo todo estava caído de sezão. Tinham voltado da várzea de Goiânia, amarelos e inchados de paludismo. Mande um menino buscar quinino no engenho. Vocês saem daqui com saúde e voltam assim em petição de miséria. Vão outra vez para Goiânia. Eram assim as viagens do meu avô, quando ele saía a correr todas as suas grotas, revendo os pés de pau de seu engenho. Ninguém lhe tocava um capão de mato, que era mesmo que arrancar um pedaço de seu corpo. Podiam roubar as mandiocas que plantava pelas chãs, mas não lhe bulissem nas matas. Ele mesmo, quando queria fazer qualquer obra, mandava comprar madeira nos outros engenhos. Os seus paus d'arco,
As suas perobas, os seus corações de negro, cresciam indiferentes ao machado e às serras. Uma vez, numa das nossas viagens, vi-o furioso como nunca. Entrávamos por uma picada na Mata Grande e ouvimos um ruído de machado. — Quem lhe deu ordem para botar abaixo esse pau d'arco? — Foi o Dr. Juca, respondeu mais morto do que vivo o seu Firmino Carpina. — Mas o senhor sabe que eu não quero que se meta machado por aqui com os 600 mil diabos. E voltou para casa sem dar uma palavra a mais, sem parar em parte alguma. Capítulo 17. Nos dias de festa, tiravam um pano que cobria o oratório preto de Jacarandá e acendiam as velas dos castiçais. O quarto dos santos ficava aberto para todo mundo. Não havia capela no Santa Rosa como nos outros engenhos, talvez porque ficassem pertinho dali as duas matrizes do Pilar e de São Miguel. E mesmo o meu avô não era um devoto. A religião dele não conhecia a penitência e esquecia alguns dos mandamentos da lei de Deus. Não ia às missas, não se confessava, mas em tudo que procurava fazer, lá vinha um "se Deus quiser", ou então "tenho fé em Nossa Senhora". A minha tia Maria cuidava de ensinar a mim e aos moleques as rezas que ainda hoje sei. O meu avô nunca o vi rezando. Com ele, porém, contavam os padres das duas freguesias nas suas festas e nas necessidades. Ele, que morria pelas suas matas, mandara uma vez que os Carpinas botassem abaixo a madeira que o padre Severino quisesse para as obras da igreja. Quando acendiam as velas do quarto dos santos, nós íamos olhar as estampas e as imagens. Havia um menino Jesus que era o nosso encanto. Um menino bonito, com os olhos azuis da prima Lili e um sorriso bonzinho na boca. Trazia numa das mãos um longo bastão de ouro e na outra a bola do mundo. Se aquela bola caísse, o mundo se acabava. Mas o nosso menino, vestido de manto azul estrelado, trazia por debaixo de suas vestes uma rolinha bicuda de criança. E nós levantávamos o manto de quando em vez, espantados que a gente do céu também precisasse daquelas coisas. Os meninos estão bulindo no santuário. Vinham brigar com a gente. As estampas das paredes contavam histórias de mártires. Um São Sebastião atravessado de setas, com os seus milagres em redor do quadro. Um anjo Gabriel com a espada no peito de um diabo de asas de morcego. São João com um carneirinho manso. São Severino fardado, estendido num caixão de defunto. Um santo comprido com uma caveira na mão. Os moleques, então, nos mostravam uma santa mulata, com uma criança no braço, uma que tinha no rosto a marca de ferro em brasa. Ela era uma escrava, contavam os moleques, e a senhora queimou o rosto dela com um garfo quente. Eu pensava sempre na tia Sinhazinha quando os moleques falavam nesta senhora malvada. Mas o quarto dos santos vivia fechado. Não havia no engenho o gosto diário da oração. Talvez o exemplo do meu avô, justo e bom como ele era, mas indiferente às práticas religiosas, arrastasse os seus a esses afrouxamentos de devoção. Pagava-se muita promessa, dava-se muito dinheiro para as festas de Nossa Senhora.
mas nunca vi ninguém do engenho numa mesa de comunhão, nem mesmo a tia Maria. O povo pobre do eito só se confessava na hora da morte, quando a revelia deles mandavam chamar o padre às carreiras. E, no entanto, não tiravam Nossa Senhora da boca e faziam novenas a propósito de tudo. A não ser a tia Maria, que me ensinava o Padre Nosso, ninguém ali me falava de catecismo. A religião que eu tinha vinha ainda das conversas com a minha mãe. Sabia que Deus fizera o mundo, que havia céu e inferno, e que a gente sofre na terra por causa de uma maçã. Os moleques também não sabiam mais do que eu. Nas missas de festa que assistíamos na vila, pouco víamos o padre no altar. Andávamos pelos botequinhos no capilé, ou tirando a sorte de papeizinhos enrolados. Pela Semana Santa, contavam-nos as malvadezas dos judeus com Nosso Senhor, da coroa de espinhos, da lançada no coração e do sangue que correu da ferida e abriu os olhos de um cego que ficara por baixo da cruz. Na Sexta-feira Santa, só se comia uma vez no engenho. Vinha peixe fresco da cidade e parentes de outros engenhos. Comia-se muito mais do que nos outros dias. As negras na cozinha falavam do martírio de Jesus com uma compaixão de dentro da alma, e diziam que se o padre na missa do sábado não achasse a aleluia, o mundo se acabaria de uma vez. Os moradores vinham então pedir o jejum em bandos. Davam-lhes bacalhau e farinha. Eles saíam com a mulher e os filhos rotos, de sacos nas costas, como se estivessem fazendo um número de via-sacra. O dia todo era triste. O trem de ferro não corria na linha. Às vezes vinha ao engenho, por este tempo, uma velha totonha, que sabia uma vida, paixão e morte de Jesus Cristo em versos e nos deixava com os olhos molhados de lágrimas com a sua narrativa dolorosa. A velha sinhazinha dizia que a Semana Santa boa era a do Itambé. O padre Júlio beijava os pés dos pobres, fazia a procissão de encontro e um sermão de lágrimas que todo mundo chorava na igreja. As negras ficavam pela cozinha sentadas, conversando em cochichos sobre o dia. Não se tomava banho de rio para não se ficar nu na frente um do outro. Não se judiava com os animais. Não se chamava nome a ninguém. Um canário que eu tinha pegado me fizeram soltar. E as nossas